Você pega um homem que tem glúteos bonitos, assim, trabalhados, ainda assim são bem menores do que os glúteos de uma mulher. Porque a mulher, ela acumula gordura nessas regiões. E é uma gordura que não se perde. Estrutura física de homens e mulheres, ou seja, as diferenças corporais de homens e de mulheres. Recentemente eu postei um vídeo falando sobre as diferenças faciais de homens e mulheres, né? Abordando a questão do crânio, das diferenças do crânio. Eu mencionei as personagens da Disney para exemplificar ali as diferenças do crânio entre homens e mulheres. E eu também vou fazer isso agora, vou usar essas referências de animações, porque as animações a gente precisa lembrar que nada mais são do que caricaturas da realidade. Então, por exemplo, as mulheres têm os olhos mais amendoados e maiores, porque elas têm um arredondamento maior aqui do olhar, da estrutura óssea aqui ao redor do olho. Por isso que as mulheres, em desenhos animados, elas têm os olhos maiores, e os homens têm os olhos mais fechados, porque isso diz respeito à realidade aqui de estrutura óssea do olhar. Da mesma forma que existem essas caricaturas nas animações da Disney ou em qualquer outra animação, na estrutura corporal também existe. Por exemplo, você pega o Kristoff do Frozen, ou o Príncipe Hans. Então você tem a cintura aqui dos ombros maior, mais larga, esse formato de trapézio, que é o formato do tronco do homem, onde você tem a base mais larga em cima e a base menor embaixo, quadril reto, e as pernas. E a parte superior, você nota que o pescoço da mulher é mais estreito do que o do homem e a caída por ombro é basicamente em 90 graus. Esse caimento diagonal normalmente não tem na mulher. Essa cintura superior da mulher, ela é muito mais estreita do que a do homem, só que ao contrário do homem, que da cintura já cai reto, a mulher tem um alargamento do quadril. Esse alargamento do quadril, ele não necessariamente está relacionado só à estrutura óssea, mas o acúmulo de gordura que é característico do corpo feminino por conta do estradiol, dos hormônios femininos. A mulher, ela tem um corpo, em geral, menor e mais estreito do que o do homem, com exceção do quadril, que em geral é mais largo do que o do homem. A gente pode pensar que o quadril ele pode quase que chegar na mesma medida da cintura de cima dos ombros aqui. Então você tem os ombros e o quadril está mais ou menos na mesma linha vertical. No caso dos homens é diferente. As extremidades dos ombros estão aqui e o quadril é muito mais para dentro. As mulheres, em geral, elas têm as mãos menores e mais delicadas, mais finas. Não só menores de tamanho, mas elas têm dedos mais afinados e a palma da mão menor em relação aos homens. Os homens eles têm dedos mais largos, mais espessos, a palma da mão maior. Pulso também é muito mais forte, né, rígido do que o pulso de uma mulher. E os pés também. Os pés do homem são, em geral, maiores, mais quadrados, e a mulher também tem um pé, vamos dizer assim, mais delicado, né, com dedos mais alongados, mais finos também. Essas são as características de estrutura óssea. Agora a gente pode entrar no principal, que define esteticamente um corpo de homem e de mulher, que é a parte de músculo e de gordura. Bem, a característica que é principal, que é decorrente da puberdade, onde tem uma tempestade de hormônios, o corpo do homem acumula muito menos gordura do que o da mulher. Essa é uma das razões, por exemplo, que fazem com que os homens eles engordem com menos facilidade do que mulheres. Se você é um homem e você consome muito carboidrato, e por conta disso você tem os seus triglicérides mais elevados, esse carboidrato que gera energia para você, ele também tem uma boa parte convertida em gordura. E essa gordura no homem ela é muito mais facilmente queimada do que em mulheres. E as regiões para onde essa gordura vai também são diferentes. Por exemplo, o homem, ele em geral acumula gordura mais na barriga, nessa região abdominal. Ele pode acumular um pouco também na região do peito, na região torácica, pode acumular um pouco nas pernas, nos glúteos, mas é muito menos. A região onde o homem mais acumula gordura, em geral, aqui é a região abdominal. A mulher, ela tem um acúmulo de gordura mais distribuído, ela tem um acúmulo de gordura mais na cintura, nos seios, nas coxas, nos glúteos, nos braços. A gordura é distribuída em mais regiões e em maiores quantidades também. O homem, em geral, ele tem muito mais massa magra do que a mulher. Isso você vê, por exemplo, pelos braços e pelas pernas. Os homens que fazem exercícios físicos, eles têm o corpo riscado, que é essa característica que você consegue ver por baixo da pele o formato do músculo. Fica mais seco
né? Então você vê os riscos do músculo. Na perna a mesma coisa, você vê o formato dos músculos, é muito mais perceptível isso no homem, porque ele acumula menos gordura e ele tem uma massa magra muito mais desenvolvida. A mulher, mesmo as mulheres que malham, por exemplo, e elas conseguem enxugar um pouco a massa gorda, ou seja, a gordura que se acumula nos músculos, ainda assim elas preservam, isso é característica do corpo feminino, de preservar mais a gordura nessas regiões do braço e a perna, por exemplo. A mulher ela acumula muita gordura aqui na coxa, no joelho, nas panturrilhas, tornozelo. A panturrilha e um tornozelo de homem é completamente diferente da panturrilha e o tornozelo de uma mulher. Assim como o braço, o bíceps, o tríceps são completamente diferentes. A curva do ombro é diferente e você chega até a ver um nivelamento diferente aqui do ombro quando cai para os músculos do braço, ou do antebraço aqui. A mulher não, é uma coisa muito mais uniforme. A estética do braço da mulher é muito mais uniforme. Assim como a perna. A perna da mulher, mesmo sendo mais avantajada, mesmo fazendo exercícios, é uma perna mais uniforme, no sentido de nivelamentos musculares. A mulher ela tem uma massa ali na perna muito maior, assim como nos glúteos. Você pega um homem que tem glúteos bonitos, assim, trabalhados, ainda assim são bem menores do que os glúteos de uma mulher. Porque a mulher, ela acumula gordura nessas regiões. E é uma gordura que não se perde. É muito difícil de se perder, pelo menos. Mesmo você fazendo exercícios, fazendo aeróbica, é uma gordura que faz parte do corpo ali, ela não é queimada. E tem gorduras de coxa e de glúteos que não são queimadas. Tanto que você vê mulheres que fazem exercício, mas ao invés de diminuir, na verdade, elas deixam mais tonificadas essas regiões, mas a gordura permanece lá, tanto que elas têm uma região da cintura pélvica aqui para baixo, ou seja, da cintura pélvica, essa região aqui abaixo da cintura, elas têm isso muito mais arredondado, muito mais torneado por conta da gordura também. São as famosas curvas femininas. Elas são, em geral, resultado dessa composição de gordura que não é perdida. Assim como o seio. Quando uma mulher ela engorda, ela ganha peso, o seio, em geral, ele também aumenta de tamanho, porque ele também acumula gordura, e se ela emagrece, o seio também perde gordura e diminui de tamanho. Por mais intensa que seja a prática aeróbica que a mulher trabalha aqui no tórax ou que perca, o seio nunca vai sumir, porque é uma gordura que não se perde. Recentemente, o Sou Trans Sou Mulher lançou uma comunidade fechada. Então, se você tiver interesse em participar, você pode escrever nos comentários que você tem interesse e a gente entra em contato com você. Lembrem-se, viva a sua vida agora, pois ela é curta e é uma só. Um beijo no coração de vocês. Até o próximo vídeo.